Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Saúde de Verdade. Meu nome é Andréa Lucas, eu sou médica e hoje a gente veio falar sobre marketing, que é um assunto aí que todo mundo gosta, mas é um grande desafio, principalmente para nós médicos. Eu tive muita dificuldade para entender de marketing médico, eu vivo muito isso e todos os dias a gente está aprendendo, está correndo atrás. E hoje eu trouxe aí um convidado para falar um pouco mais sobre isso. Seria muito bom se você curtisse, compartilhasse com seus amigos, com seus familiares, com o seu médico, para ele saber um pouquinho mais sobre o marketing médico também, para que a gente consiga chegar e alcançar mais pessoas. E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, com o Fábio. O Fábio é CEO da GoEx, que é uma agência de marketing digital. E a gente tem trabalhado junto aí, né, Fábio, com os desafios do marketing médico. Seja bem-vindo. Com certeza, muito obrigado. Bom, pessoal, primeiro queria agradecer este convite, né? A Andréa, além de minha médica, minha parceira e cliente também dos nossos projetos, né? Temos alguns projetos em comum e nós temos muitos desafios realmente no marketing médico. Assim como em outras áreas, existem regras que regem isso. E um dos maiores desafios é realmente o conhecimento técnico do que pode e do que não pode fazer, e também o conhecimento de escolher o parceiro ideal, como fazer isso acontecer. Então, são várias coisas que nós juntos aí trabalhamos nos últimos anos para conseguir construir algo que funcione de verdade, que realmente traga resultados, né? É isso, porque eu sempre que eu tenho reunião com os advogados, né, a gente tem uma assessoria de advogados e a gente leva, olha, a gente quer falar sobre tal assunto, não pode. Então, no começo, eu me sentia muito podada, né? Então, a impressão que eu tinha que todas as minhas ideias não eram possíveis. E aí, através aí de muitas conversas, de muitas reuniões, a gente sabe que é possível, sim, levar a informação, porque nós estamos na era da informação, não adianta, o paciente quer essa informação e ele precisa ter o mínimo de informação, né, Fábio? Até para ele poder fazer uma escolha. Sim. Mas como que o médico pode se posicionar perante esse paciente sem ferir as regras do nosso conselho? Porque a gente tem um curso, né? O Fábio é nosso parceiro no curso também, um parceiro na clínica, na divulgação. E eu gosto sempre de falar para os médicos assim, vamos fazer o que é certo. Existe uma saída para fazer o que é certo. Agora, qual é essa saída? Vamos falar um pouquinho aí sobre essas alternativas para se fazer um marketing seguro. Bom, eu sempre gosto de usar uma metáfora para explicar como funciona o processo de decisão para uma compra. Isso independente de ser no ambiente médico, eu gosto de usar um exemplo de uma festa, de uma balada. Imagina que uma balada tem a moça lá dentro da balada, que está com as amigas, chega um rapaz nessa balada e ele olha para a moça. Ele faz ali o primeiro contato, a primeira conexão. E aí ele espera uma contrapartida. Ele espera, de repente, um sorrisinho, alguma coisa parecida. Houve um sorrisinho, teve uma primeira concessão. Essa primeira concessão diz o seguinte, posso chegar mais perto. E aí, a partir do momento que há essa concessão, chega um pouco mais perto, pergunta o nome, pergunta se aceita tomar um drink, uma segunda concessão. Essa segunda concessão, a conversa foi legal, teve um primeiro papo que foi bacana, passa para uma terceira conexão, que é, de repente, um primeiro amasso ali, um primeiro contato, alguma coisa parecida. A partir dali, já teve uma primeira conversão, teve uma relação um pouco mais próxima. E, às vezes, depois daquilo ali, ou morre, ou acaba ali naquele momento, ou então, de repente, marcam-se novos encontros, acaba rolando outras coisas, e tem pessoas que, a partir daquele momento, ficam a vida juntas. Por que essa metáfora? Na parte digital, é muito parecido. Quem não está disposto a soltar o primeiro sorriso, quem não está disposto a acenar para pessoas, quem não está disposto a ser um atirador, digamos assim, num ambiente digital que é tão complicado e tão desafiador como hoje está, se ele não estiver disposto a isso, ele não vai conseguir se conectar a pessoas. Trazendo para o ambiente médico, né? Vamos falar da realidade do médico. Muitos médicos, eles têm medo de falar sobre o que ele sabe. Às vezes não é o melhor vídeo, às vezes não é a melhor, de repente, melhor do que o que ele tinha visto um outro médico fazendo. Às vezes ele acha que o que ele sabe não é suficiente, ou a produção, os recursos que ele tem naquele momento não são suficientes. Mas às vezes da forma que você sabe, da forma que você fala, da forma que você se comunica, é o que o paciente que está do outro lado, às vezes consumindo um conteúdo, é o que ele gostaria de saber. E muitos médicos perdem justamente nesse time. Então, o que eu diria num primeiro momento, que o marketing informativo, ele não vai
correr nenhum risco fazendo um marketing informativo, mostrando para as pessoas o que ele sabe fazer. E o primeiro passo é o médico romper essa barreira, esse medo de se expor, de mostrar para o mundo o que ele sabe através de conteúdos mais simples. E, obviamente, que existem níveis mais profundos que a maturidade mesmo vai acabar ensinando, né? Mas eu lembro lá no começo, Fábio, quando falava, tem que gravar vídeo. E eu vou fazer uma confissão aqui. Eu morria de vergonha, gente, mas eu tinha uma vergonha de falar. E eu sempre me lembrava, não sei porquê, eu acho que algum trauma aí do meu passado, eu me lembrava de uma colega de faculdade. E eu falava assim, bem, se eu for fazer esse vídeo aqui, a fulana vai ver e vai falar, olha só, André, que ridícula. Então, eu acho que o grande problema no começo, o grande medo do médico, eu acho que de qualquer um, mas em especial aqui a gente falando do médico, é ele ser criticado. A gente tem muito medo da crítica, dos colegas principalmente. E eu não sei porque imagina, eu não vi essa minha colega de faculdade há 15 anos. Eu fiz faculdade, depois a gente perdeu totalmente o contato. E então foi muito doloroso, foi muito difícil para mim aquele começo. E toda vez que eu ia gravar, eu falava, nossa, fulana vê isso aqui, ela vai dar risada na minha cara. E fui lutando contra isso. E olha que interessante como o universo é lindo, Fábio. Depois de um tempo, eu fui fazer um curso de marketing digital e encontrei essa minha colega lá. E ela estava trilhando o mesmo caminho que eu, a mesma jornada que a minha. E ela me falou o quanto ela me admirava, e o quanto ela me assistia, e o quanto eu era uma inspiração para ela. Inclusive, ela estava começando a gravar um curso, porque Legal. ela tinha visto a minha jornada. Então, aquela pessoa que eu não sei por que eu lembrava e eu tinha medo, na verdade, elas se inspiram em mim muitas vezes. Então, a gente tem muito esse medo da rejeição, a gente tem muito esse medo da crítica, e eu tive uma experiência muito positiva com relação a isso. Tem que dar o primeiro passo. Sim. Tem que se arriscar. Não foi fácil no começo. Eu lembro a primeira vez que eu tive uma equipe de marketing digital e eu fui gravar uns vídeos. E o cara virou para mim e falou assim, nossa, você está muito pronto. Ele falou, não. Eu falei para ele, não. Tem 2 anos que eu estou fazendo terapia, curso de coach, fazendo gravando vídeo e apagando. Quantos vídeos eu não gravei? Então, eu tive uma jornada. 2 anos não, mas pelo menos 1 ano antes disso, eu estava ali naquela minha jornada. E tem que começar. Sim. Daqui a 1 ano você vai se arrepender de não ter começado hoje, né? Tem essa frase que eu uso para várias coisas da minha vida. Então, comece hoje, daqui a 1 ano vai começar a vir resultado. Mas também, Fábio, o resultado não vem só de você pegar ali e gravar um vídeo. E não é só sobre isso. E isso eu fui entender também com o passar do tempo. O que mais que é importante? Fala pra gente. Tem 3 coisas que eu acho que, para você que está assistindo e não começou, ou para você que já começou, de repente, não está tendo os resultados que gostaria, ou até mesmo um terceiro, que é muito comum, são as pessoas que já tiveram resultado no passado e realmente ficou mais desafiador nos últimos anos e essa performance caiu muito. São 3 públicos diferentes, né? Mas a gente precisa entender 3 coisas. A primeira delas, que o marketing ele tem uma tríade, são 3 pontas, exemplificando como um funil mesmo. A tua capacidade de atrair novas pessoas. E quando nós falamos da tua capacidade de atrair novas pessoas, está muito ligado a movimentos que fazem a sua mensagem chegar a mais pessoas. E quais são essas alternativas? Você tem a indicação, que eu diria que 80%, 90% dos médicos vivem de indicação. Ainda. E isso é um risco muito grande porque ele não é previsível. Você não consegue controlar a variável indicação. Tem meses que um paciente te indica para 10 pessoas e tem meses que essa pessoa não lembra de indicar você ou porque ela não teve oportunidades para isso. A tua capacidade de atrair novos pacientes, ela está muito ligada ao que você faz como movimentos comerciais ou movimentos de marketing. E os anúncios da internet, por exemplo, que é a ferramenta que nós utilizamos hoje como predominante para trazer pacientes para a nossa clínica e para os nossos projetos, é o marketing digital. São os anúncios de Google, anúncios de Facebook, de Instagram, de todas as plataformas que permitem com que façamos isso. A segunda etapa, então nós falamos de atração como as ferramentas de anúncio. Nós temos o meio do funil, que é a etapa de relacionamento. Muitas pessoas investem em anúncio, elas fazem um trabalho para trazer gente. Quando essas pessoas chegam ou assinando uma newsletter ou acessando o perfil da rede social, seguindo esse perfil, ela fica abandonada ali porque não existe uma consistência de conteúdos que fazem ser interessante permanecer ali naquele meio de relacionamento. A gente não fica em relações, nós não ficamos em relações que não fazem sentido, que não existem troca ou que a gente não tenha benefício.
Muitas pessoas são atraídas pelo anúncio, chegam na rede social, não é interessante, elas vão embora. Então esse investimento que é feito, ele é perdido. E a partir do momento que as pessoas, num outro contexto, gostam do que estão vendo, gostam do que estão consumindo, é muito mais fácil eu comprar de alguém que eu fui atraído, depois que eu comecei a me relacionar e gostei de tudo que eu estava vendo, essa compra ela é muito mais natural. Então, escolher a doutora Andréia para ser a minha médica é muito mais natural quando eu vejo um anúncio, quando eu fico um mês consumindo o conteúdo dela e eu falo, nossa, realmente ela é muito diferente dos outros médicos, ela tem uma abordagem diferente, ela tem um tato diferente. O conteúdo aproxima. As pessoas o tempo inteiro para relações, elas buscam conexões. Nós queremos nos relacionar com pessoas que nós temos conexões. E tem gente que às vezes fica iludida na internet, tentando no primeiro anúncio trazer esse paciente direto ali para a cadeira do médico, digamos assim, ou para aquele atendimento, sendo que não houve minimamente uma relação com esse profissional. E aí fica muito mais difícil. Porque se você poderia converter 10% dos pacientes, talvez tu converta 1%, porque não existe relacionamento. E eu percebi isso na pele, você sabe, Fábio, que uns meses atrás, eu fui procurar um médico para eu me consultar. É um especialista numa área. E eu comecei a procurar no Google, fui no Instagram, procurei ali pela hashtag, não achei muita coisa interessante, fui pelo Google. E achei várias páginas de vários médicos daquela especialidade. E eu procurava alguma coisa que me conectasse com algum deles, né? Por exemplo, uma coisa que eu buscava ali era entender qual que era a espiritualidade daquele médico, como é que era, saber um pouquinho até dele, né? Ele enquanto pessoa. Será que ele é uma pessoa boa? Será que ele é uma pessoa do bem? Será que ele é uma pessoa de business? Será que ele é uma pessoa mais pacata? É uma pessoa que se atualiza, que vai sempre em curso, não vai... Então, eu procurei tanto questões técnicas, mas eu procurei questões pessoais também. E eu fiquei meio viciada nisso, porque eu falei, meu Deus, as pessoas procuram saber isso de mim também quando me procuram, Sim. né? Elas querem alguma coisa para se conectar. E eu acho que esse é um dos fatos importantes para a gente sempre estar alimentando a rede social também, porque em algum momento, às vezes o paciente está assistindo, não faz sentido, mas em algum momento você falou alguma coisa que criou uma conexão. Exato. E aí ele fala assim, poxa vida, é por isso que eu vou preferir este do que esse. E às vezes ele vai preferir você por um motivo, vai preferir o outro por outro motivo, e está tudo bem. Tem espaço para todo mundo, Sim. Tem paciente para todo mundo, mas a gente precisa se expor, porque o paciente hoje ele está buscando ali, antes ele buscava só pela indicação, Sim. porque a mãe do fulano foi, porque a filha do Beltrano foi. Hoje ele entra na rede social e ele vai investigar a tua vida para ele ter uma tomada de decisão. Então, quanto mais informações tiver, melhor, né? Nós falamos em dezembro, quando nós tivemos aquele café lá na empresa, e aconteceu a mesma coisa comigo, quando eu estava fazendo uma troca de terapeuta. Eu faço terapia há muito tempo e eu falei, caramba, eu preciso de alguém que esteja mais alinhado com o meu momento de vida. Então eu queria alguém que fosse pai, que tivesse os desafios, porque eu vou ser pai, o Arthur tá chegando aí, inclusive, gente. Eu gostaria de alguém que tivesse uma vida parecida com a minha, então uma pessoa casada, que tivesse filhos, que tivessem pais idosos, tivesse uma conexão com o meu momento de vida. Por quê? Talvez ele tivesse insights práticos da vida que eu estou vivendo agora e ele poderia me ajudar mais, ou pelo menos a sensação de que ele poderia me ajudar mais naquele momento. Então faz muito sentido. E às vezes as pessoas, elas têm, o paciente como um todo, eles têm uma imagem do médico, de que o médico ele é somente aquilo ali do consultório. Mas quando as pessoas percebem que esse médico ele tem filhos, esse médico ele tem família, esse médico tem vida social, esse médico ele tem momentos de estudo, porque não acabou ali a jornada dele de estudos. E muitas pessoas não entendem isso, que às vezes a vida do médico passou a faculdade, é só uma etapa, né? Passou essa etapa, mas o aperfeiçoamento constante, nós falamos muito sobre isso, sobre o aperfeiçoamento constante do médico, aperfeiçoar a técnica, estar cada vez mais preparado para ultra especialidades. E quando as pessoas olham e falam, caramba, meu médico, mesmo tendo toda essa experiência, toda essa bagagem, ele continua se desenvolvendo. E as pessoas falam, eu quero estar com esse médico. O outro, ele não sabe. Ele não sabe se ele continua estudando, se ele continua se desenvolvendo, se ele tem os desafios cotidianos de um mero mortal que não fez faculdade de medicina, por exemplo, né? Então, realmente, a conexão é uma das coisas que mais fazem as pessoas converterem ou as pessoas se conectarem com um médico ou com qualquer outra profissão. Vulnerabilidade, né? Eu acho Boa. que esse é um ponto, né, Fábio? Mas eu demorei muito tempo para entender. E eu ainda estou entendendo o que significa essa palavra, porque vulnerabilidade não é só você, não é você colocar ali
os seus problemas, né? Não expor os seus problemas, mas expor quem você é, a sua essência, né? Não só o seu currículo escrito ali, quem é. Hoje, eu fiz um podcast esses dias com a Damares, que trabalha com RH, com a gente da empresa, e a gente fala muito sobre isso. As pessoas hoje, elas não estão buscando mais o que tem ali no seu currículo. Elas querem saber quem é você enquanto pessoa, quais são os seus valores, né? Quem é você na vida, nas suas relações, o que é importante para você, o que não é. Você anda descalço, você coloca o pé no chão, você medita, você vai à igreja. Elas querem se conectar com esse lado do médico também. Eu acho que isso é a vulnerabilidade, é isso que eu entendo, pelo menos. O que você acha? Faz todo sentido. Quando a gente pensa nessa relação paciente e médico, não é uma relação de uma única consulta. Principalmente quando a gente fala de soroterapia, por exemplo. Na soroterapia existe uma relação mais duradoura, porque a soroterapia ela é constante, ela tem ali um protocolo que deve ser seguido e muitas vezes você resolve uma etapa, depois o paciente tem uma evolução, passa para uma nova etapa e você vai ajudando esse paciente ao longo da vida, a partir do momento que ele toma essa decisão de começar um movimento parecido com esse, né? Em outras especialidades, um cardiologista, por exemplo, também tem a mesma coisa. Ele não é uma única consulta, você não passa em um cardiologista com uma única consulta. Então, você precisa, na verdade, se conectar com esta pessoa, até porque nós damos ouvidos para pessoas que nós nos conectamos, que nós valorizamos. E é muito mais fácil você valorizar e dar ouvido para pessoas que você se conecta. Realmente, para mim, faz muito sentido. Ô, Fábio, e aí, vamos lá. O paciente entrou, se conectou com esse médico, falou, poxa vida, gostei desse doutor. Ele chega de forma orgânica, ele chega, isso é pago, esse médico tem que estar bem posicionado, esse médico tem que ter muito seguidor, como é que funciona isso? Bom, antes da gente falar de como funciona a parte paga ou a parte gratuita, eu quero deixar uma dica para os médicos aqui, que recebem pacientes no direct, no WhatsApp, de alguma forma chegam pessoas. Hoje, nós fizemos um estudo lá na empresa que 70% dos pacientes que são perdidos justamente pelo tempo de resposta. Às vezes o médico recebe uma pergunta sobre determinada especialidade do médico ali e tal, e às vezes o médico deixa para responder, ou o assistente do médico demora 1 dia, 2 dias, 3 dias. E esse volume de pacientes, esse time, essa janela, principalmente quando a pessoa ela tem uma dor ou ela tem algo que está incomodando num nível um pouco maior, essas pessoas elas realmente vão procurar uma alternativa, um plano B. Imagina... Tem uma resposta rápida. Não tem como correr, a pessoa está com uma dor de dente, ela entrou em contato ali com o dentista. Se ela não receber uma resposta em 3 minutos com aquela dor no siso infernal que todo mundo já teve ou conhece alguém que teve, demorou ali 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, essa pessoa procura uma alternativa. E quando nós falamos de outras especialidades da área médica como um todo, não é diferente. As pessoas elas buscam, primeiro, que você tenha uma resposta breve. A segunda coisa é importante, quando a parte comercial, vou chamar de parte comercial ou atendimento para ficar mais fácil. Quando esse atendimento ele não é mapeado, quantas vezes você não entra em contato com o médico e aí ele manda ali um texto mais desse tamanho ali com todas as informações da consulta, tal, e não perguntou de onde esse paciente veio, o que ele está sentindo, não fez perguntas, você simplesmente manda um texto gigantesco falando como funciona um processo de consulta. Essa falta de humanização faz muitas pessoas perderem dinheiro anunciando, porque você paga caro para trazer pessoas e quando ela chega você simplesmente fecha a porta na cara dela. Porque não é nada diferente disso. Você mandar um texto gigante para essas pessoas, você está dizendo para ela, olha, se você quiser, tá tudo aí. E na prática não é assim. Essa pessoa ela quer ser bem tratada, ela quer se sentir importante já no primeiro momento de conexão. E respondendo agora a pergunta de uma forma mais prática, né? É caro, não é? Como isso funciona? Imagina o seguinte, as pessoas que nós começamos a anunciar, por exemplo, a soroterapia, vamos dar um exemplo prático mesmo do que a gente vive no dia a dia. Essas pessoas, muitas delas não sabem o que é a soroterapia. O paciente, nós estamos falando para uma classe médica e muitos médicos não sabem, quem dirá o paciente final. Ele não sabe que esses protocolos podem ser... complementares ou podem substituir, às vezes, um protocolo mais tradicional. Sim, não sabe que serve para imunidade, tem um soro para melhorar a memória, um soro para melhorar alguma infecção, enfim, ele não entende disso. Quem dirá o paciente? Emagrecimento. Quem dirá o paciente paciente? Não sabe que existe isso. Então, eu sempre gosto de dizer o seguinte, o teu
a tua estratégia ela precisa estar dividida em três blocos, digamos assim. Primeiro bloco, você precisa ser informativo. Então, uma parte do que você investe como marketing como um todo, seja anúncio ou na parte do conteúdo, tem que ser para educar o mercado. Na sua especialidade, você precisa educar e dizer para as pessoas o que é, como funciona, quais são os efeitos, quais são os benefícios. As pessoas precisam se familiarizar com os benefícios do que você vende. A segunda, existem aquelas pessoas que já sabem o que é e como funciona, mas ela não sabe, às vezes, que dá para fazer um tratamento para hipertrofia ou para melhora de performance, para melhora de libido. Às vezes ela sabe de um e não sabe do outro. Então o relacionamento vai dar o quê? Mais maturidade para essa relação. Porque as pessoas querem a conversão. Sempre o médico ou a clínica, eles estão buscando como eu faço para encher a minha agenda. Mas não está disposto a cumprir os 2 blocos de cima, que são de trazer pessoas para conhecer, depois se relacionar com elas. Eu sempre bato nessa tecla. Trazer nesses 2 blocos vai determinar o fundo. E isso foi um diferencial muito grande que a nossa parceria trouxe, né, Fábio? Antes da gente fechar, eu já tinha passado por inúmeras agências e a gente vê os médicos trilhando esse mesmo caminho, né? Outro dia um colega falou para mim, um aluno do curso, que ele já passou por 13 agências de marketing. Nossa. Então, essa é uma dor do médico, né? Que ele contrata a agência, ele paga, ele também não tem o costume de checar muito, né? Porque ele está na correria do dia a dia. Ele fala, e trouxe resultado? Não vejo, não mudou a minha agenda. O que eu tenho de paciente é quem indica, é o fulano, enfim. Mas de trazer retorno mesmo à agência, não. Porque vai lá, faz a postagem, aquilo não conecta. E muitas vezes o problema está no atendimento, que foi o que eu aprendi muito depois que a gente começou essa parceria. O atendimento. Então, o lead está aqui, o lead chegou. Agora, trabalhar bem esse lead, converter ele, isso é importantíssimo. Sim. E a gente não fazia, né? Eu lembro quando a gente começou a fazer a parceria, o Fábio fez um cliente oculto e um lead chegou, demorou 2 dias para responder. Não adianta, o paciente desiste, né? Ele vai para a próxima clínica, porque hoje tem anúncios de milhares Sim. de clínicas. Então, por que escolher a minha? Então, esse primeiro atendimento, essa primeira resposta tem que ser muito rápida. Então, eu acho que esse início aí de jornada do paciente é fundamental, né? Imagina o seguinte, quando a gente começa a entender a mensagem soroterapia, a mensagem soroterapia com a tua rede social, com os teus anúncios, pode atingir lá 5.000 pessoas. Dessas 5.000 pessoas, talvez 200 dessas pessoas gostaram da mensagem e começaram a te acompanhar. Dessas 200, 50 delas falaram, putz, está fazendo muito sentido para o meu momento de agora. Dessas 50, 25 tomam a decisão de conversar com o teu atendimento. E essas 25, 12, 13, 15 dessas pessoas decidiram realmente iniciar um protocolo. Muitas pessoas não entendem, eu acho que o alinhamento de expectativa é algo muito também complexo hoje, porque as pessoas, elas começam, contratam uma empresa ou tentam fazer dentro de casa e elas colocam lá R$200 em anúncio ou R$500 em anúncio e acham que a agenda vai encher. Por quê? Tem o guru da internet que está falando que, olha, com apenas R$5 por dia você já começa a fazer anúncios na internet. Com apenas R$10 por dia você pode começar um movimento para encher a tua agenda. Só que a realidade não é essa, porque do mesmo jeito que nós estamos aqui trabalhando para construir uma audiência e trazer novos pacientes para a nossa operação, existem outras várias dezenas, centenas de clínicas que fazem o mesmo movimento e o pior, perto da gente. Então, o que a gente precisa entender, né? Nada que nós não façamos controle, temos a capacidade de melhorar. Então, quando você faz uma reunião com uma clínica nova, tá ruim, mas tá ruim quanto? Eu estou investindo 1.000 e estou trazendo 10 pacientes? Estou investindo 1.000 e está trazendo 1 paciente? Então, já temos um primeiro ponto de partida. Estamos falhando no anúncio, estamos falhando na retenção, estamos falhando no atendimento, estamos falhando no agendamento e essa pessoa está evadindo, está dando no-show na etapa do agendamento para presença. Em qual etapa está realmente o problema? Quando nós não monitoramos, e hoje lá na clínica nós fazemos um trabalho muito realmente em cima disso, aqui aumentou o volume do lead. Aqui a gente conseguiu entender que o lead está vindo com mais qualidade. Aqui está enchendo mais a agenda. A gente entendeu, por exemplo, que o final de semana não faz tanto sentido intensificar o anúncio, porque na segunda-feira a pessoa nem lembra que ela interagiu com o anúncio no final de semana. A gente percebeu que algumas especialidades que a soroterapia pode tratar não atraem tantas pessoas. A gente só consegue entender essas coisas quando você realmente monitora em qual etapa está o teu problema. É um diagnóstico, é igual na medicina mesmo. Eu, particularmente, agora vou fazer aqui o lobby da minha médica, né? Quando eu passei pela consulta com a doutora Andréia, eu tive uma experiência de consulta diferente do habitual.
Por quê? Levou-se em consideração nas perguntas questões do meu dia a dia. É muito diferente, é muito além do você está sentindo dor, não está sentindo dor. Você está sentindo cansaço, não está sentindo cansaço. Como é a tua rotina de manhã? Como é o teu sono, mas de uma forma mais profunda? Você levanta, quantas vezes você toma água? E você fez uma pergunta muito, muito interessante. Você tem um sono legal? E naquele período eu não estava com um sono bacana. E você falou, você bebe água quando você acorda de noite? Uma pergunta pontual, porque eu poderia beber água antes, mas eu estava bebendo água no meio da noite, 2, 3 vezes, e automaticamente eu ia mais vezes no banheiro. Um pequeno ajuste de uma pergunta mais humana do que técnica. Eu falei, caramba, eu trouxe uma informação que você mudou a direção no meu protocolo, tanto é que eu já dei uma secada boa, gente, ainda estou acima, mas estou trabalhando aí. E essa humanização do atendimento, ela não serve só para médico, ela serve para o marketing também, que é uma etapa antes. E a gente só se dá conta de que tá ruim ou tá bom quando a gente olha a última linha no último dia do mês. E isso é eu chamo de irresponsabilidade. Porque se você é um bom médico, se você realmente entrega algo de valor para as pessoas, você é obrigado a fazer o máximo de pessoas chegarem até você. Porque às vezes o colega não vai ter o mesmo carinho, o mesmo zelo. Então é uma obrigação do médico não deixar esse paciente cair na mão, às vezes, de um outro profissional que não vai dar a mesma atenção. Se você é excelente, você não pode deixar ninguém fora do prato, ninguém fora do teu funil. E você sabe, Fábio, quando eu cheguei em São Paulo, tem 2 anos que eu tô com a clínica em São Paulo, né? Eu morava no Mato Grosso do Sul e joguei o chapéu do outro lado do muro, falei, vou buscar lá em São Paulo. E vim para cá. E eu falei assim, bem, sou uma boa médica, tenho um excelente resultado com os meus pacientes, vou fazer sucesso em São Paulo, tá fácil. Cheguei aqui, abri minha clínica, nada. Eu fiquei muito tempo patinando para entender, porque não adianta só você ser bom. As pessoas têm que saber que você é bom, as pessoas têm que comprar o seu produto, porque também não adianta. Você vai lá, abre uma clínica legal, monta tudo, mas as pessoas não sabiam o que eu fazia, as pessoas não sabiam que eu trato cansaço, que eu melhoro a imunidade, que eu melhoro libido, melhoro o sono, que eu melhoro o cabelo, que eu melhoro o pé. As pessoas não sabiam disso. Então, só quando eu entendi, comecei a investir. Então, eu investi muito em arquitetura, eu investi em muitos cursos, fiz muito curso, muito conhecimento técnico. Eu investi num receituário bonito, numa sala bonita, numa iluminação sensacional, mas eu não investi em marketing. E aí eu tive uma clínica linda, vazia. E vazia, e vazia, e vazia, até eu conseguir entender que não bastava só isso. Eu precisava trazer pessoas, porque o que eu tinha para oferecer era muito bom, era sensacional. E hoje a gente já conseguiu resolver esse problema. Mas eu demorei, porque eu achava que eu ser boa era o suficiente. A realidade, na verdade, você olha no ambiente musical. Você fala, gente, às vezes tu pega um barzinho na Vila Mariana, num sábado, final do dia, e você fala, cara, como que essa pessoa que tá tocando aqui não faz sucesso? E tem o fulano lá que tá passando, às vezes, no Rock in Rio. A gente olha e fala, cara, não é possível, essa pessoa ela é muito talentosa. Só que o talento, como você disse, ele definitivamente não é o que determina. Porque a gente precisa entender que o quanto você é predestinado a fazer as coisas acontecer, o quanto você devota a tua vida para fazer aquilo acontecer, vai determinar o resultado. E mais do que isso, você colocar energia nas atividades que geram resultado. Por quê? Eu digo sempre que a parte técnica ela é uma obrigação do profissional, seja qual for a área. Agora, a segunda etapa, se o médico ele não entende que o que sustenta a clínica, o que sustenta a operação dele, não é o que ele sabe, é o quanto as pessoas sabem que ele sabe. É venda. É venda. Simples. Vender. Se você não vende, não tem problema de gestão, não tem problema de equipe, não tem problema... O único problema que tem é de caixa. Agora, os outros problemas você só tem quando você vende. Opa, eu tenho que gerenciar a minha agenda. Isso só tem esse problema quem tem gente, quem tem paciente chegando até a agenda. Precisa organizar o processo, fulano... Não tem paciente, vai organizar o quê? Vai organizar o quê? Fazer gestão do quê? Chegava um monte de guru, não, porque você precisa, porque a gestão... Gestão do quê? Eu não tenho paciente. Então, no começo, é bem isso. Hoje eu estou tendo esses problemas de gestão, problemas sensacionais, graças a Deus. Eu já passei dessa fase. Mas chegou um momento que eu queria fazer coisas que não faziam realmente sentido. Muita gente me ofereceu muito serviço que não fazia sentido no começo, porque eu não tinha o básico, porque eu não vendia, eu não tinha caixa, eu não tinha paciente. Eu acredito muito que em um começo de operação, num momento onde
financeiramente não está no lugar que você deseja, 80% do tempo tem que estar dedicado a atividades geradoras de caixa, e a gente está falando de venda, e 20% é gestão e melhoria. Por quê? Fechou. Se você não fizer esse movimento, você não chega, pelo menos, no ponto de equilíbrio, que é onde as contas estão minimamente pagas. E o que mais a gente ouve de médicos é falando assim, olha, eu sou especialista nisso, eu tenho pós nisso, eu tenho uma clínica X, uma clínica Y, e quando você olha, tem o Zé da esquina, que às vezes tem um cubículo, às vezes uma operação totalmente enxuta, apertadinha, e o cara não está dando conta de atender, o profissional não está dando conta de atender aquela demanda. Só que ele passa ali 80% do tempo dele trabalhando em divulgação, fazendo marketing, fazendo divulgação, fazendo anúncio, fazendo atividades geradoras de renda. Então, o que eu diria, se um profissional hoje, que está assistindo a gente aqui, inclusive, passa pelo mesmo problema, ele devia parar tudo que é de infraestrutura, tudo que é de engenharia, tudo que é de estrutura física, de coisas que mexem no ego, porque às vezes a clínica é bonita, às vezes essas outras coisas têm muito mais relação com o ego do que propriamente com o compromisso com o resultado. E a gente normalmente deixa para fazer por último aquilo que mais dói. O médico, ele é doutrinado a não vender. Existe uma doutrina que rege, e a gente entende até os pilares dela. Só que essa é uma habilidade que quem não aprende não suporta. Quem não aprende a vender, quem não aprende que você precisa sim divulgar, que você precisa mostrar para o mundo que você sabe, ele paga esse preço. E é muito mais fácil terceirizar, às vezes, a culpa para o universo, para, às vezes, uma contratação equivocada. Isso é um ponto legal da gente colocar, porque muita gente, que nem o exemplo que tu deu, passou por 13, 12 agências. Mas por que isso acontece na prática? Por que isso acontece, não é com um, é com vários profissionais? É que as pessoas, o especialista da área médica, ele precisa ter o mínimo do fundamento. Até para que ele possa julgar se aquele parceiro, ele realmente é o parceiro para aquele momento da jornada. Existem pessoas que acham que contratando a melhor empresa, a empresa grande vai resolver o problema dele. E às vezes a operação dele está num momento menor e a agência gigante não vai atender a demanda dele, não vai ter como atender. Por quê? O investimento é muito mais alto e às vezes ele não tem, às vezes, o recurso necessário para colocar o orçamento necessário para fazer acontecer. Ou então escolhe uma pessoa muito na fase inicial e não sabe julgar se aquele profissional ele é qualificado ou não, e aí faz apostas, né? Aí parece um caça-níquel, começa a fazer apostas no pequenininho, aí tem um sobrinho, todo mundo tem um sobrinho. Todo mundo tem um sobrinho, um filho, que assistiu 2 cursos lá e agora sabe fazer e tá ganhando dinheiro na internet. E como é que esses médicos escolhem? Conta pra mim, Fábio. Quais são os pontos aí que ele tem que olhar para ele fazer... para ele começar bem, para ele lotar a agenda, porque o problema é esse. O que a gente escuta dos colegas aí, inclusive de quem está fazendo soroterapia, quem compra nossos cursos, aí, olha, doutor, eu fiz o curso, eu sei fazer soro, aprendi com você, sensacional, mas e agora? Como é que eu trago o cliente para minha clínica? Primeira coisa que faz muito sentido para mim, o médico, antes dele contratar uma agência, ele precisa aprender o básico. Ele precisa saber o que é um anúncio no Instagram, o que é conteúdo orgânico. Ele precisa saber o que é um Google Fábio, Meu Negócio. Eu demorei tanto para entender o que era anúncio pago. Porque é muito confuso. Sim. A gente não foi ensinado sobre esse assunto. Então, para a gente é confuso. Eu imagino isso porque, na prática, 70% de quem chega, de que nunca fez anteriormente, só ouve falar, mas realmente não sabe a diferença. E às vezes ele vem assim... Fábio, eu vim de uma outra agência, mas os anúncios não estavam funcionando. Aí você fala o seguinte, deixa eu olhar a tua conta de anúncios. Quando você olha, não tem R$1 investido. E ela estava achando que as postagens que ela estava fazendo... Aquilo era anúncio. Era anúncio, mas essa sou eu aqui, ó, presente. Eu pensei nisso há muito tempo. O que eu entendo, né? Primeira coisa, você precisa saber a diferença de um conteúdo no Instagram orgânico. O que é o conteúdo orgânico? Aquele vídeo que você de manhã postou nos teus stories ou você fez um Reels e subiu. Aquilo é um conteúdo orgânico, feito por você. Um conteúdo pago é aquele conteúdo que você coloca dinheiro para que ele chegue a mais pessoas. Simplificando para as pessoas entenderem. O anúncio no Google. O que é um anúncio orgânico? O que é um Google Meu Negócio? O Google Meu Negócio é uma ferramenta gratuita do Google, onde você pode colocar ali o endereço da tua clínica, fotos da tua clínica, abrir para pessoas fazerem avaliações sobre o teu atendimento, sobre como foi a experiência na consulta com você. Porque muitas pessoas, antes de irem para um consultório ou para um especialista, eles olham o Google Meu Negócio para ver se está bem avaliado, se foi bacana, se não foi. Isso é uma ferramenta 100% gratuita. Você não investe R$1. Só que também existe uma ferramenta poderosa no Google, que são os anúncios pagos. O famoso Google Ads,
que as pessoas ouvem falar, mas não sabem necessariamente como funciona. Você paga, você coloca dinheiro no Google para que os anúncios sejam veiculados. O Google não cobra para o teu anúncio aparecer. Ele vai te cobrar a partir do momento que um usuário olhar o teu anúncio e clicar no teu anúncio. E aí é debitado um valor por cada vez que uma pessoa clica no teu anúncio. Ah, qual é o melhor lugar para começar? O Google ou o Instagram? Depende muito da especialidade. A gente, na nossa relação mesmo de parceiros, existem momentos que o Google está muito favorável. Fechou, é isso. Existem muitos momentos que o Instagram ele tem um pico de resultados muito legais. Por isso que você precisa estar em todos esses canais, entendendo que, às vezes, o recurso maior vai estar no Google, às vezes o recurso maior vai estar no Instagram. Não é linear. Não é. Em 2 anos, a gente percebeu o quanto esse mercado ele é dinâmico, o quanto ele se movimenta. Sensacional. É isso. E a vida, ela é dinâmica, né? No final das contas, as pessoas procuram a estabilidade e, obviamente, que médicos entendem muito mais do que eu aqui, mas a estabilidade existe quando aquele elétron ele para de ter picos para cima e para baixo. Sensacional. E eu aprendi muito isso, viu, Fábio? Que a gente entra, tem o guru do YouTube, que é só no YouTube que vende, que fala que é só no YouTube que é bom. Aí tem o guru do Instagram, que é só no Instagram que vende. Tem o guru do Facebook, tem o guru do Google. E a gente percebeu, né, nessa nossa jornada aí de parceria, que isso tem uma variação e tem os momentos certos para investir em cada mídia. E existem outras, né? Tem televisão, tem jornal, tem revista, e existe momento para tudo isso. Mas eu lá atrás, Fábio, sabe como que eu comecei? Na revista. Eu comecei lá na frente, comecei errado. Não tinha cliente, fui para a revista. A revista não ia me trazer cliente, ele não ia me lotar a agenda, né? Então foi-se o tempo, acredito que isso acontecia uns anos atrás, mas hoje já não se traz mais pacientes através desse tipo de mídia, né? As coisas mudaram bastante e estão mudando a cada dia. O que a gente usava para vender, para fazer anúncio do curso, né? Entendendo os injetáveis há 2 anos atrás, já não funciona hoje. Na verdade, isso é para a vida também, né? Porque o que traz a gente até aqui não necessariamente vai fazer com que nós possamos ir para o próximo nível. Tem uma metáfora que para mim fez muito sentido, sobre uma jornada de uma pessoa que estava com uma mochila e aí tinha uma canoa para que ele pudesse atravessar um pequeno lago. E obviamente que para atravessar o lago a canoa serviu. Ele conseguiu passar com a mochila e com a canoa para o outro lado do rio. Só que para que ele pudesse fazer a escalada, ele não tinha como colocar a canoa nas costas porque essa ferramenta não servia mais. E isso serve às vezes para pessoas. Tem muitos profissionais que conseguiram sair, às vezes, do faturamento 0 até o faturamento 30, e os parceiros que ele escolheu para aquele momento funcionaram. Só que, às vezes, para o 30, para o 50, para sair desse lugar, tu vai precisar de pessoas que já tenham levado outras pessoas para lá ou que saibam esse caminho. E a vida é assim. Às vezes, o mentor que você escolhe para te ajudar a entender o básico do digital não alcançou o próximo nível. E para aquele momento ele serve, para o próximo nível não. A gente precisa entender que essas relações é muito normal que elas aconteçam por um tempo, elas consigam te levar até um lugar e a partir de um momento você precisa às vezes se despedir dessas pessoas para o bem do crescimento, para que esse crescimento continue acontecendo e você se abra para o novo. Fazer revista, rádio, meu pai é jornalista, meu pai fez rádio durante muito tempo e eu sei o quanto o rádio funcionava, imagina, produtos de saúde, venda de ômega 3, essas coisas em rádio durante muitos anos foi realmente um negócio assim estrondoso de como vendia. Hoje em dia é uma mídia cara, não rastreável, porque é muito difícil você rastrear o resultado disso, diferente do anúncio que você consegue medir cada vírgula do resultado, na prática você consegue acompanhar os números e você entende que esse balanço ele vai realmente mudando, você precisa entender para aquele momento quais são os parceiros, quais são as ferramentas, quem são as conexões que você precisa para chegar no próximo nível. Fábio, já estamos estourando nosso tempo aqui. É um assunto que eu gosto bastante, eu vivo disso, né? Hoje a gente acaba consumindo mídia, marketing digital. E eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos colegas médicos aí que estão nessa jornada e o que eu escuto de todo mundo. Só essa semana 2 colegas vieram me falar que estão com a agência de marketing, estão testando e não está funcionando. Estão gastando, um falou que está gastando R$5.000 por mês, não está tendo resultado. Tem 2 clínicas e as clínicas estão com a agenda vazia. Uma está com a agenda vazia, a outra já tem um movimento ali mais antigo, ali mais perene. Que dica você daria para esses médicos que estão nesse momento,
que precisam hoje manter... Porque, assim, a venda... Não adianta você trouxe um cliente. Poxa, o cliente gostou do produto, mas não significa que ele vai comprar todos os meses. Então, todo mês tem que chegar cliente novo. Tem cliente que vai embora. Tem cliente que faleceu. Tem cliente que mudou de cidade. Tem cliente que a mãe está indo no outro médico, obrigou ele a ir para outro médico. Então, você também perde paciente todo mês. Então, todo mês tem que vir paciente novo, tem que vir cliente novo. Então, uma dica inicial aí para a gente começar, para ele começar a olhar para o marketing digital. Vamos pensar mais no principiante, aí, naquele médico que fez o curso de soroterapia e agora precisa divulgar que ele trabalha com isso. Bom, eu diria que a primeira dica que eu acho fundamental é que esse médico ele invista um pouco de tempo para entender como o digital funciona. Porque a gente falou de marketing como um todo, mas aprender sobre o anúncio, aprender sobre o atendimento, essas duas pontas podem mudar em 30 dias a realidade de uma clínica. Literalmente. A segunda coisa é importante. Quando você pensa em escolher um parceiro, escolher uma empresa que vai auxiliar você nesse processo, tu precisa saber se essa empresa conseguiu ajudar 1, 2, 3 empresas no segmento, no nicho, ou pelo menos na área, que seja na área médica. Se essa empresa não conseguiu ajudar 1, 2, 3 empresas, ela provavelmente está usando o teu projeto, a tua marca ou a tua empresa como mais uma ferramenta de tentativa. E a gente precisa trazer para o racional um pouco mais essa decisão de contratação. Então, entender o fundamento, entender como funciona. A segunda dica, ser mais criterioso na contratação, buscando referências. Na hora de fazer uma contratação, pede um contato de 2 clientes ativos da base para que você possa conversar com esses clientes e entender como tem sido a experiência. Eu acho que isso é algo que nós fazemos, por exemplo, quando vamos contratar um colaborador, às vezes de gestão, pegar uma referência em empresas anteriores. Houve um podcast que eu ouvi, inclusive, aqui de vocês com a Damares na outra semana. É muito legal quando você olha outras empresas recomendando esse profissional que já passou. E aí você fala, estou mais seguro, é mais uma validação. Mais do que falarmos que fazemos bem, é muito bom quando outras pessoas falam a respeito. Então, isso minimiza, não resolve os erros. E o terceiro, alinhamento de expectativa. A gente precisa entender que não existe mágica na internet. Quando chega uma clínica, chega um profissional da saúde. Já existiu, né, Fábio? Sim. E as pessoas ainda estão presas lá naquele passado que você chegava, abria a boca e, puxa, virava sucesso. Não existe. Não, esse universo não existe. Porque o mercado, ele simplesmente se aperfeiçoou. Hoje existem muitas pessoas competentes, muitas pessoas que produzem conteúdo, muitas pessoas que sabem fazer anúncio. Então, para você jogar este jogo, você vai ter que se aperfeiçoar também. Não tem mais espaço para quem é amador. Essa que é a realidade. E aí, o terceiro e último bloco importante, que é realmente alinhar as expectativas, está muito ligado a você ter ciência que vai te custar para ter um paciente na cadeira. Você precisa saber quanto custa de todas as iniciativas que tu tem, uma agência, o anúncio, o atendimento. Qual é a soma? Qual é a soma para, na ponta, colocando todo mundo aqui, agência, custo, tal, quanto custa para ter um paciente na minha cadeira? Ah, custa R$100. Se eu quiser 10 pacientes, eu preciso prever R$1.000 de investimento. Ah, custa R$200 para ter um paciente na minha cadeira. Se você quer 10 pacientes, tu precisa entender que o teu investimento vai ser de R$2.000. Se você quiser 100 pacientes investindo e você descobre que custa R$200 mais ou menos para um paciente estar na tua cadeira, você vai ter proporcionalmente esse investimento mais alto. Ah, Fábio, mas dá para investir e depois ficar no orgânico? Não acredito. Porque o que você disse faz muito sentido. Você precisa o tempo inteiro, nas 3 etapas do funil, gente passando. Você precisa de gente nova chegando, uma parte de quem chega fica, uma parte de quem fica compra e uma parte de quem compra recompra. E aí, se você não consegue trazer gente nova, a tendência é que, com o passar dos meses, o teu faturamento ele comece a entrar em queda. E essa é a realidade. Muita gente tem um pico, janeiro foi excelente, teve um pico muito legal, falou, bom, agora tá tranquilo, a agenda tá cheia, eu vou diminuir o investimento no anúncio. Chega o mês seguinte, ele só vende para os pacientes da casa, para os pacientes que ele já tem na base de dados. E é um trabalho constante. A Simpor e as tuas iniciativas, elas não chegaram aqui por acaso, porque existe uma consistência. Nos meses que estiveram ruins, tu continuou. Nos meses que foram bons, tu aumentou. Nos meses que foram médios, discutimos estratégias para melhorar a performance. É atemporal. A iniciativa, a proatividade de quem está fazendo isso, ela é atemporal. Ela não depende do resultado. Ela é uma macro tão importante quanto atender o paciente da melhor forma possível. Então, as 3 dicas que eu daria, resumidamente, entender sobre o digital.
alinhamento de expectativa e conhecer realmente o processo, como ele funciona, para que a gente possa encontrar alternativas, porque sempre tem. No meio do bolo a gente sempre encontra uma alternativa. Que é isso, gente? Peraí. E, Fábio, você sabe que para mim faz muito sentido tudo isso que você falou, e eu só comecei a ver resultado mesmo dentro da clínica quando eu comecei a entrar dentro do marketing da clínica, porque eu sempre fazia muito marketing voltado para o curso, né? Mas quando a gente começou a fazer reuniões e fazer alinhamentos com relação a esse marketing para paciente, foi quando eu comecei a ter resultado. Então, eu tive que reaprender, porque eu assistia muito, eu fiz vários cursos para venda de cursos. E não é o mesmo marketing, são marketings muito diferentes. Inclusive, uma vez eu contratei um cara para fazer marketing para a clínica. E ele fazia venda de curso. E para venda de curso ele era um foguete. Era sensacional, trazia muito resultado. Mas a hora que ele foi fazer para a clínica, eu lembro que eu investi R$23 mil. Ele não trouxe nenhum paciente para a clínica. Porque são marketings, são visões diferentes. Eu tive um prejuízo violento ali em 2, 3 meses. Porque são visões diferentes. Então, eu tive que reaprender marketing, né? E a gente tem essa jornada juntos aí. Te agradeço aí pra gente estar, por você ter acreditado no meu trabalho aí e ter me ensinado tanto. E só com esse dia a dia que o médico precisa, porque o que eu escuto dos colegas é assim: contratei uma agência, não deu certo. Mas e aí? Não existe uma reunião, não existe um alinhamento, não existe um porquê. Muitos eu pergunto assim: quantos pacientes está trazendo por mês? Ninguém sabe. E eu olho e falo, puxa vida, eu já fiz isso. Hoje não, hoje eu fico no pé. O Fábio, tá chegando um pouco lead. Fábio, essa semana tá fraco, essa semana tá boa. Então, o médico tem que estar por dentro disso. Se ele é o gestor, ele é o responsável, ele precisa ter essa visão, né? Totalmente. Tão importante quanto fazer o acompanhamento do paciente é fazer o acompanhamento da entrada de novos pacientes. O médico que se preocupa com o comercial, tanto quanto ele se preocupa com... De novo. Voltar aqui. O médico que se preocupa com o atendimento, ele precisa se preocupar de tal forma, da mesma forma, com a quantidade de novas oportunidades, de novas pessoas que chegam até a clínica, porque é isso que vai manter a operação em crescimento, ou que vai sustentar realmente o negócio. É isso aí. É isso. Fábio, gratidão pela sua presença. Eu acho que é o tipo de informação, a gente vê muita coisa, o marketing hoje é múltiplo, o marketing hoje tem muitas disciplinas, tem muitas áreas, e é interessante quando a gente bate papo com alguém que entende especificamente da área médica. Sim. E eu acho que não tem como a gente saber tudo, é legal quando a gente se especializa numa área e entende as dores daquele negócio, as dores desse profissional. Eu, por exemplo, eu entendo de cardiologia, mas se você me der um coração para operar, eu não sei operar um coração. Então... Eu acho que dentro do marketing, dentro de qualquer área também, você pode entender, eu entendo do assunto, mas específico não, né? Sim. Então, muito obrigado por trazer aí tanta informação para os nossos colegas. Tem muitos colegas que estão assistindo aí, que são nossos alunos do curso, e a gente vê a dificuldade deles de, tô entendendo sobre injetável, fiz seu curso, adoro, mas agora eu preciso de cliente. Aí é outra etapa. Então, vamos preocupar com o cliente, depois a gente vai preocupar com gestão, depois a gente vai se preocupar com as dores que vão surgir com esse crescimento. Mas esse é o primeiro passo, é saber prescrever o injetável, comprar o produto e agora vender para quem? Então, vender para quem depende de marketing. Então, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, foi um prazer. E para você que quer saber mais sobre saúde de verdade, doutora, se você quer saber mais sobre soroterapia, aprender sobre o mundo da soroterapia e depois aí partir também para o mundo do marketing para poder vender o seu produto, é só entrar em contato com a nossa equipe. Se você gostou desse vídeo de hoje, curte, compartilhe, encaminha para aquele seu colega médico. Se você é paciente, encaminha para o seu médico para ele saber mais sobre isso também. E a gente se vê no próximo podcast. Muito obrigada.